Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laura, essa é a Maria Clara e a gente está aqui com a Serena hoje para falar sobre inclusão nas escolas. Sim, a gente vai começar com uma pergunta sobre o tema, né? Que é: quais são os problemas encontrados ao tentar fazer a inclusão e como resolver? Boa noite, pessoal. Eu sou a Serena, trabalho aqui no Consul, né? Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Então, os problemas, principalmente que a gente encontra, é a falta de formação dos professores, assim, em lidar com essas crianças, adolescentes, adultos da inclusão, né? Eles, às vezes, não aprendem o que é necessário para trabalhar a inclusão, né? Também temos certos preconceitos, algumas atitudes na sala de aula, na escola, que também acabam acarretando ali nessas dificuldades, né? A gente sempre leva o lema assim, né? Que todo mundo é igual, né? Mas a gente também tem que saber que a gente é diferente na aprendizagem. A gente não é igual, na verdade. A gente é diferente na aprendizagem, né? A gente é diferente no agir, no ser. E trabalhar isso é um pouco difícil na escola, né? Também, às vezes, o que pega, assim, é a estrutura também da escola, dos lugares, enfim, que essas pessoas estão inseridas, né? Que não tem uma estrutura adequada, né? Salas escuras, carteiras que não são adequadas, né? Às vezes tem crianças ali que precisam de uma carteira maior, por exemplo, porque tem dificuldade de se organizar. Então, ter essa carteira maior já a gente não tem na escola, Sim. em algumas escolas. Pois é, tipo, por mais que seja obrigatório essa inclusão em todas as escolas, tipo, muitas vezes também vejo que, tipo, a escola não... Não tem esse cuidado com certas Exatamente. coisas. O que vocês percebem, né? Tipo, aqui a nossa estrutura do nosso colégio é diferente, né? Se um estudante precisa de alguma adaptação, né? Por quê? Porque a escola particular a gente consegue trabalhar um pouco melhor, né? Mas vemos ali casos de escolas públicas que não tem como, né? Tem um material acessível, mas já é um pouco mais precário. Então, acho que esses são os problemas maiores assim que encontramos, né? Principalmente assim a falta de profissionais qualificados para lidar com esse tipo de diversidade. Mas tu sente também que essa falta de saber como lidar, né, com a diversidade, ela vem dos outros alunos também? Porque muitas vezes, apesar dos professores também não saberem como lidar, as crianças, né, não têm essa noção de como lidar com o diferente. Com certeza. Professor é o espelho, né? Então, se a criança ali pequena, falando em criança pequena, vê o professor agir diferente com esse estudante, estimular diferente, nem que seja para ajudar a levar a cadeira de roda, sei lá, para certo lugar, né? A própria criança vai querer agir assim também. Então, falta um pouco até do próprio professor ter esse olhar diferenciado e até das próprias famílias, né? Tem alguém na rua com necessidade, né? Porque a gente não fala só de inclusão, a diversidade só de crianças que têm alguma dificuldade, mas inclusão é tudo, né? É raça, é cor, enfim, é tudo. E na escola, querendo ou não, é o ambiente que mais a gente encontra isso, né? E os pais têm uma tarefa fundamental, que é também trabalhar isso em casa, né? Sim. O respeito, né? Aquele menino, ele é diferente. Ele fez isso que a Pro não gostou, né? Como é que o pai vai trabalhar isso em casa com esse estudante, sabe? Então, isso também é o diferencial. A conversa, o afeto, né? O olhar diferente, né? É o essencial. Que tu comentou, né? Relacionado à formação dos professores. Os pedagogos, eles recebem o treinamento necessário para que possam lidar da melhor forma com a diversidade na sala de aula? Pelo menos aqui no ambiente escolar que estamos, né? No Consul. Sim, aqui no Consul,
professor que entra, né? Ele tem a formação dele lá na pedagogia, que tu falou mais diretamente a pedagogos, né? Mas assim, falando de uma forma geral, nós, enquanto estudamos, fizemos a licenciatura, né? A pedagogia, licenciatura em outras áreas, a gente recebe uma base bem superficial da inclusão. Mais histórico, né? Como é que aconteceu, como é que tá nos dias atuais. Mas assim, como trabalhar diretamente com esse aluno da inclusão? Não. O professor aprende na prática, né? E aí o professor tem que se especializar, né? Tem um aluno com autismo em sala de aula. Como trabalhar com um aluno? Tem que buscar um curso, buscar capacitações, né? Hoje em dia existem bastante capacitações online, né? E aí o professor vai lá e faz essa capacitação. Por exemplo, como eu trabalho diretamente nessa área, aqui no Consul, sempre quando tem algum curso, melhor ainda gratuito, né? Que a gente tem bastante, assim, cursos gratuitos que as pessoas dão diretamente no YouTube. A Semana do TDAH, por exemplo, né? A Semana do TDAH são 3 dias que trabalham, que dão esse cursinho, né? De como compreender o aluno com TDAH. Então, a gente repassa essa informação para os professores e aí vai deles, se eles querem participar ou não, né? A gente dá a oportunidade. E aí, a gente também, esse ano, já teve uma formação aqui no colégio, um sábado, sobre adaptação de conteúdos para os professores, né? Para eles saberem como adaptar a prova, atividades em sala, né? Então, aos poucos, a gente está conseguindo abranger, conseguindo abrir um pouco a mente desses professores para essa adaptação, né? E agora que a gente tá falando disso, que ela fez a pergunta dos pedagogos, né? Quais são algumas práticas pedagógicas inclusivas, tipo métodos e estratégias para conseguir adaptar o ensino às necessidades de todos os alunos? Tu já tava meio que falando, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai. né? Então, gente, eu gosto muito de falar de um método que até eu tô aprendendo ainda bastante sobre ele, que foi de um curso, né, que eu participei. É um método AEIOU. Esse método, ele trabalha com a análise, que é o A, o E a empatia, o I a interação, o O a organização e o U a usabilidade. Então, esse método, ele não é utilizado para todos os alunos. Então, tem alunos que vão utilizar somente a interação, tem alunos que vão utilizar somente a empatia. Então, assim, é um método que ajuda nós, professores, a entender um pouquinho como esse estudante aprende, né? Então, assim, tem um estudante que só vai precisar, por exemplo, do método da análise, que é saber como é que ele aprende realmente, assim, tipo, será que essa prova, essa atividade, realmente ele vai aprender, né? E aí, então, a gente pega essa prova e adapta. Como é que a gente adapta? Eu trouxe aqui para vocês verem um modelinho de prova adaptada, né? Então, esse modelinho de prova adaptada é um modelinho para estudantes com TDAH, por exemplo, né? Então, a gente utiliza imagens, a gente diminui as questões, né? As imagens têm que estar sempre do lado direito, né? Então, aqui, gente, é só uma questão que eu quis mostrar para vocês visualizarem que existem casos que a gente utiliza sempre a mesma... Isso, a gente formula a mesma prova. Então, ali, se vocês perceberem também, a gente coloca cada questão em caixinhas, né? Pinta os enunciados para trazer o foco para o estudante. Então, isso é um tipo de adaptação, né? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque essas crianças, esses adolescentes não aprendem igual. Tá faltando alguma coisa ali na área cognitiva que precisa ser estimulada. Então, passo inicial é a adaptação
E aí, conforme vai adaptando, o estudante vai conseguindo fazer sozinho, a gente vai aumentando o grau de dificuldade, tá? Existem outros tipos de práticas que a gente pode adaptar. Por exemplo, eu vou citar para vocês, eu acho que eu até já vou pegar um pouquinho, talvez, de outras perguntas ali, mas eu tenho um caso que uma vez eu trabalhei com um estudante de 7º ano e ele não era alfabetizado. Então, como é que eu vou fazer uma prova com ele? Como é que eu vou fazer uma atividade com ele porque ele não é alfabetizado, né? Então, vamos ver o que ele consegue fazer. Isso foi no Conso, não? Não foi no Conso, foi antes de eu entrar no Conso. Mas assim, para vocês verem como existe na nossa realidade, Sim, sabe? sim. E aí, o que eu fiz? Eu vou ter que descobrir o que eu vou trabalhar com ele, né? Como é que... Eu sei que dá de ver que ele aprende, mas eu tenho que descobrir como. E aí, eu percebi que mesmo ele fazendo alguma coisa aqui, ele escutava tudo que o professor falava. Nem olhando para o professor, mas ele estava aqui fazendo alguma coisinha aqui, né? Brincando com alguma coisinha, desenhando, porque ele gostava muito de desenhar, desenhando alguma coisa, e ele prestava atenção no professor. Então, pensei, então ele é mais visual e auditivo, né? Então, o que eu combinei com o professor? Professor, ele não é alfabetizado, eu vou tentar trabalhar ali a alfabetização com ele, né? Em português, em matemática, trabalhar os cálculos, né? Porque cálculo mental era bem difícil, então contas com 1, 2 números ele já estava conseguindo, né? Fazendo atividades diferenciadas. E aí, na hora da prova, na hora de atividades, ele apresentava para a turma o que ele tinha entendido do conteúdo. Então, ele prestava atenção na explicação do professor, né? Eu trabalhava um pouco ali com ele com explicações diferenciadas e ele apresentava para a turma e para o professor o que ele tinha aprendido. Então, a adaptação oral para ele foi essencial, né? Então, o que com essa história a gente consegue entender? Que todo estudante tem capacidade de aprender, só que cada estudante vai aprender diferente. E isso é inclusão. Incluir o estudante na aprendizagem é isso. Às vezes, o que é bom para um não vai ser bom para outro, né? E a gente ter a mente aberta para isso é muito importante, né? E eu acho que isso não é um assunto tão falado, né? A gente sempre vê falando das estruturas das escolas, da formação dos professores, mas eu não vejo falando tanto da inclusão para diferentes alunos que aprendem de formas diferentes, sendo que é um tópico muito importante, porque não adianta só a criança ir para a escola, o adolescente ir para a escola, sentar lá, passar o dia todo e não aprender por falta desse cuidado, desse olhar da diversidade, né, de aprendizado. Agora falasse tudo, né? E aí a gente volta lá naquele assunto da formação de professores. Então, se o professor ele tem vontade, ele tem aquela empatia de ver que o estudante ele aprende de forma diferente, ele vai criar métodos e metodologias para esse estudante, né? O estudante, ele, como eu falei ali, ele não aprende daquele tipo, ele aprendeu do outro. Isso é adaptação. Isso é ter a empatia pelo outro para que o outro possa aprender. Isso é também incluir. Por quê? Porque ele apresentava para a turma, esse meu estudante. Então, de alguma forma, ele se sentia incluído. E ele entendia que ele não conseguia fazer a prova, mas que ele tinha que apresentar alguma coisa porque valia nota. Então, isso é inclusão, gente. Né? E aí também nós temos, hoje em dia, a senhora internet, né? Que nos ajuda muito nessa parte de adaptação também. O professor passa lá um conteúdo de história sobre, sei lá, a Grécia, né? Se o professor, né, vai pegando aquele feeling de adaptar alguma coisa para esse estudante que não aprende, sei lá, não aprende por provas, mas aprende visualmente, olhando imagens, né, ou até não é alfabetizado, o professor trabalha mais com imagens, né, e trabalha com a oralidade. Então, dá para criar um jogo da memória sobre a Grécia, né? Então, além de criar um jogo sobre isso, também vai estimular outra parte do cérebro, né, que é a atenção, a concentração, o foco, né? Então,
o professor tendo esse olhar diferenciado, além de criar uma estratégia que o estudante vai gostar, né? Porque o estudante que tem dificuldade, ele não vai ter vontade, às vezes, essa interação com a atividade, se ele não sabe fazer, né? Então, se você trouxer alguma coisa que o estudante vai conseguir fazer com autonomia, ele vai ter a interação e vai ter uma atividade positiva e vai aprender, né? Porque se o estudante, eu digo para vocês, se vocês têm uma atividade que vocês não gostam, vocês não vão aprender tanto quanto uma atividade que vocês gostam, né? Com o estudante também é assim, com o estudante especial. Também já engatando, tipo, uma pergunta que também a gente já tá falando um pouco sobre, como que a gente verifica se as práticas inclusivas estão funcionando? Como a gente verifica? Bom, nós ali agora nesse novo setor que abriu aqui no colégio, até trouxe outra coisinha aqui para vocês, que é o nosso encarte, né? Então, como é que está funcionando no colégio, né? A gente orienta os professores e os alunos nesse percurso de aprendizagem que eles têm, né? Então, o que a gente faz? A gente cria um plano para eles, um plano individualizado. Nesse plano, incluso todos os dados do estudante, todas as suas dificuldades, e aí, através disso, a gente consegue criar um norte para que esse estudante possa ser incluso e possa aprender de melhor forma possível. Então, gente, aí vamos para a segunda parte. A gente vai acompanhando esse professor, esse estudante, chama para conversar. E aí a gente vê, se o estudante está tirando notas melhores, quer dizer o quê? Que está dando certo. Se o pai e a mãe em casa vê algum resultado positivo, está dando certo, né? Então, acho que é isso, né? Se a gente vê que o estudante realmente tá feliz, está se sentindo incluso, chega em casa com coisas positivas, quer dizer que está dando certo, né? Eu acho importante dizer também que não existe fórmula Mágica. Isso, cada estudante é único, por isso que cada plano para esse estudante é individualizado, né? E a gente trabalha diferente com esse estudante. Cada prova que a gente faz aqui é diferente, é para ele mesmo, né? Para aquele estudante, para suas individualidades. E vocês conseguem perceber também, ao aplicar, né, esse plano individualizado ou alguma outra prática para o estudante, conseguem perceber diferença no humor, às vezes, como ele interage com as outras pessoas no dia a dia, na escola? E os outros alunos, como interagem com ele também, tipo, que às vezes tem essa dificuldade, né? Dos outros alunos ver que tem alguém diferente do que eles e, tipo, essa interação ser mais difícil, sabe? Isso, às vezes a gente tem casos, né? Que, eu não quero que os outros amigos saibam que eu tenho algum laudo, alguma coisa assim, alguma dificuldade, porque os próprios amigos podem se distanciar, ou começar a rir, ou até sofrer bullying, né? A gente tem casos disso. Mas hoje em dia, assim, a gente vê assim que já tá um pouquinho diferente. Porque a gente chama para conversar, a gente tem diversos apoios, né? Então a gente já vê que já tá um pouco menos essa situação, né? Mas é claro que ainda existe. E como a gente melhora isso, né? Gente, é conversar, né? É mostrar que realmente a gente... Tipo assim, todos nós temos alguma dificuldade, né? E o estudante que tem dificuldade maior, assim, né? Aceitar isso e aceitar ajuda é essencial também. Porque tem alguns que não aceitam ajuda ou não querem ser ajudados porque os outros vão falar, né? Então, são barreiras ainda que existem na escola que a gente precisa trabalhar. Aí, puxando esse gancho que eu também vi aqui, sobre a orientação às famílias. Qual que é a importância dos pais e da comunidade nesse processo? Sim, é muito importante, né? Porque se o estudante está com algum problema em casa, vai refletir aqui também. Então, primeiramente, a gente chama esses pais,
a gente conversa para ver se tem algum problema, ou algum problema que está aqui com algum amigo, que está atrapalhando o rendimento, ou a própria criança está se isolando, né? As notas baixas, né? Porque a maioria das vezes a gente chama os pais, assim, em decorrência de alguma coisa de comportamento ou de notas baixas, né? Então a gente quer entender o que está acontecendo, será que esse estudante ele não tá a fim de estudar, ou será que ele está com dificuldade? Então por isso que a gente tem esse acompanhamento e orientação às famílias, né? Para realmente, tipo assim, ele tá com dificuldade ou precisa de uma orientação para fazer as tarefas, não consegue se organizar para fazer as tarefas, então vamos sentar aqui, eu e a família, e vamos achar uma solução, né? Então a gente tenta usar todas as cartas possíveis para que esse estudante se sinta bem no espaço e em contrapartida também consiga melhorar a sua aprendizagem. Sim, e esses problemas, né, que tu diz que tem que sentar com os pais e conversar e tal, são muito de alunos com problemas cognitivos, né? Porque, tipo, claro que, por exemplo, alguém que tem cadeira de rodas, o colégio também tem que fazer um espaço mais acessível. Sim. Tipo, fazer umas coisas... Adaptações, exatamente. Diferentes pra ele, mas, tipo, com a parte cognitiva fica muito mais difícil, né? Exatamente. Porque a gente não tem como saber o que passa na cabeça da pessoa, porque é completamente diferente do que a gente pensa. Então, é bem mais difícil. Exatamente. E aí, e a criança tá ali, o adolescente tá com nota baixa. O que a gente faz para ajudar, né? A gente faz um plano de estudo, né? Tenta fazer ali um planejamento semanal, né? Mas não tem muito o que fazer, porque muito também tem que partir do aluno, né? A gente ajuda, dá o apoio, mas a outra parte é com o estudante. Então, ele tem que ter essa vontade, esse comprometimento, né? E esse estudante, geralmente, ele aprende pela repetição, né? A maioria deles. Então, assim, tem que fazer tarefa, tem que fazer as atividades. Se esse estudante não faz tarefa, não faz atividade, não vai aprender, né? Porque ele tem que aprender na repetição. Vai chegar na hora da prova, na avaliação, vai tirar uma nota baixa, porque não repetiu, não aprendeu, né? Isso acontece com pessoas comuns também, com todo mundo. A gente tem que ler, tem que estudar e tem que aprender, né, de alguma forma. Sim, porque no final vai acabar nos prejudicando, sim. Exatamente, né? Então, eu acredito, assim, que muitos sabem disso, né? Mas acontece alguma coisa ali que impede, né? Que impede, mas não é uma... Não sei se chega a ser uma falta de vontade. É alguma coisa que está... uma desmotivação, né? Eu vejo uma desmotivação. Tem alguma coisa que não está motivando esse estudante a querer estudar. E tu já tivesse algum caso em que vocês perceberam alguma dificuldade no estudante só que ele não tinha um diagnóstico, ou que até tinha um diagnóstico, mas a família não aceitava muito bem, que tinha que fazer alguma coisa de forma diferente? Tipo, muitas notas muito baixas, assim, coisas assim. Com certeza. E isso vai ter em todo espaço escolar, tá? A gente chama, conversa, tanto eu, principalmente a psicóloga Larissa, por quê? Porque primeiro passa por ela, né? Depois que a criança tem um laudo é que a gente começa a orientar, né? Conversar com os pais e com o estudante. Mas assim, a gente vê que alguns pais não aceitam, né? Que tem uma certa ainda... como é que eu posso dizer? Dificuldade de aceitar mesmo que tem alguma coisa. Acha que é uma fase, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou que o aluno, tipo, só não tá com vontade e, tipo, malandro, assim, malandro. Sabe? Que a culpa é dele mesmo, que ele tem que... e aí acaba brigando, só que aí vai ver a culpa nem é muito, né? E a gente recebe muitas falas, tipo assim, eu também era assim, né? Eu também era assim, então é normal. E olha aqui onde eu cheguei. Não precisa.
não é bem assim, gente. Se a gente chama os pais aqui para conversar sobre alguma coisa assim, quer dizer que a gente também tá preocupado e a gente quer o bem, né? Jamais a gente chamaria querendo o mal do estudante, né? Pelo contrário. Até porque antigamente era diferente, então às vezes a mãe fala, eu também era assim, mas às vezes antigamente não tinha esse olhar, né, de que era realmente algo que precisava de um tratamento, alguma ajuda. E hoje em dia se fala um pouco mais sobre isso, né? Sobre essas diferenças que precisam ser tratadas. Tipo TDAH, antigamente era só... Quase ninguém Sabe? falava sobre, não se sabia sobre, mas hoje se fala, então acho que acredito que muitos pais ainda têm esse receio de acharem que não é bem assim que funciona, que na época deles era diferente. Exatamente. Mas Super que comum. o mundo evoluiu e que agora não é mais assim, né? E aí tem uma coisa também que impede muito, gente, as próprias redes sociais trazem muitas notícias que não são verídicas, né? Por exemplo, tratar por certos tipos de medicamentos, só que esses medicamentos, eles não são aconselháveis, né? Os próprios médicos não aconselham, mas, é natural, é isso, é aquilo, só... para certos casos pode melhorar, né? A atenção do estudante pode melhorar, mas para certos casos não vai adiantar, então tem que recorrer a algum outro medicamento pro foco, né? Por exemplo, tem estudantes que ter uma conversa como a gente está tendo aqui é um pouco mais difícil, né? Eu já tenho um pouco, às vezes, dificuldade de conversar por muito tempo, às vezes eu me disperso e é super comum, né? Não é porque eu não tô achando interessante, é porque a gente é assim, né? Sim. E é super comum. Tem várias pessoas que são da mesma forma, né? Então, é isso. E a respeito da acessibilidade nas escolas e as adequações necessárias para garantir a acessibilidade de todos os alunos. Eu percebi que falasse ali no começo sobre a carteira maior, né? O ambiente não ser escuro. Quais são essas mudanças, além dessas que você já citou, que a gente pode ter, não só para um aluno, mas no ambiente em geral para poder facilitar? Às vezes não também só uma deficiência cognitiva, mas também física, né? Aqui na nossa escola a gente tem alguns casos de deficiência física, né? Então o colégio, assim, ele já tem um ambiente grande, arejado, temos rampas, temos o banheiro adaptado, temos os corrimões, temos a própria... o elevador, né? Que temos as crianças que precisam do suporte físico que utilizam. Um colégio bem preparado. É um colégio bem preparado, né? Eu acho que esse tipo de suporte para deficiência física é fundamental. Sim. Para deficiência intelectual ou cognitiva, é interessante que esse estudante não sente perto de janelas e portas, sente à frente do professor, tem uma mesa adequada, maior, né? Eu acho que é importante. Temos alguns casos, assim, que a gente, que é colocado uma espécie de travesseiro, que ele se move, assim, em cima, e aí ele já consegue ficar, para aquelas crianças que não conseguem ficar muito tempo parado, né? E ele consegue ficar se movimentando um pouco, ele já consegue ficar prestando mais atenção no professor. Temos uma espécie que a gente coloca um elástico na carteira para o estudante mexer com os pés, que também ele consegue se organizar melhor, né? Consegue prestar mais atenção. Porque às vezes tem estudantes que do nada eles levantam a carteira, mas é impulso, não é porque é deles mesmo, né? É da impulsividade. Então a gente tem que criar também estratégias para que ele consiga ficar o maior tempo possível sentado, porque vocês estão ficando muito mais tempo na escola, né? Então, assim, a gente precisa de todos os recursos possíveis para que esse estudante tenha o foco o maior possível. E, de novo, né? Que todo mundo é diferente. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa com algum problema cognitivo ou físico que entrar aqui vai sentir
acolhido pelo menos na parte da escola e das coisas, assim, que nem todos os outros, né? Isso é muito legal. Sim, o Consul é uma escola muito acolhedora, né? Assim, qualquer aluno que entra, até os próprios estudantes, assim, acolhem muito bem o estudante novo na turma, então tem esse diferencial também, né? Então é muito importante. Já trabalhasse em outras escolas? Já, várias, e ainda trabalho em outras, não só aqui. Consegue trazer exemplos que tu viveu, assim, a respeito da inclusão ou da falta da inclusão? Outras situações, além dessa que tu já trouxe no início do podcast? Sim. No primeiro ano que eu trabalhei com a inclusão foi em 2017, na verdade em 2016. Em 2017 eu trabalhei na sala do AE, do Estado. Nessa sala a gente trabalha diretamente com atividades para estimular as habilidades desse estudante ou coisas que ele não tenha, né, para estimular para que ele tenha essas habilidades. E aí eu tive um caso muito legal que até hoje eu acompanho ele, que ele tem redes sociais, mas é um caso de um estudante que ele não tinha movimentos dos pés, do tronco, ele só conseguia mexer as mãos. E assim, o rosto dele também, ele não conseguia falar muito, né? Ele se cansava um pouco. E aí eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai trabalhar um pouco? Porque a memória dele, o cognitivo dele era ótimo, né? Ele só não conseguia por questões físicas. Então, nessa sala a gente tinha todo o aporte assistivo. Quando eu digo aporte assistivo, é um computador, um teclado acessível, um mouse acessível, né? Então, a partir disso eu conseguia trabalhar, em vez da escrita com lápis, a escrita no computador. Então, tinha a espécie de colmeia que vai em cima do teclado e é cheio de buraquinhos. Eu não sei se vocês já viram. Nunca cheguei a ver. Nunca chegaram a ver? Então, a gente coloca essa colmeia em cima do teclado e o estudante consegue chegar nas letras que ele quer. E ele consegue formar frases, formar palavras. Então, a gente trabalhava nesse estilo com ele. E em sala de aula também, ele tinha o seu próprio notebook e trabalhava tudo de forma adaptada online. Por causa da dificuldade de escrever assim. Sim, porque ele não conseguia pegar lápis, né? Então, tinha que fazer uma atividade de pintura. Fazia no próprio computador, né? E aí os professores iriam olhando as produções dele ali, iriam dando a nota ali. Então, ali era uma inclusão realmente, né? Sim. E aí, então, gente, eu me formei na pedagogia em 2016, né? Em 2016, eu comecei a trabalhar com educação especial, aí eu fiz pós-graduação em educação especial, me formei em 2017, trabalhei nessa sala do AE de 2017 a 2019, trabalhei como segunda professora também, acompanhando estudantes, então já acompanhei estudantes com TDAH, estudantes com deficiência intelectual, com deficiência mental, com deficiência física, de tudo que você... Eu acho que eu já trabalhei com todos os tipos, até com altas habilidades. Só que de altas habilidades não tem acesso ao segundo professor, somente na sala do AE, né? Então, assim, já trabalhei até com estudantes que era surdo, né? Que tinha surdez, e eu tinha que trabalhar com libras. Então, acho que o meu maior desafio foi isso, trabalhar com libras, né? E eu tinha que alfabetizar esse estudante no português, na escrita. Então, falar com ele em libras e alfabetizar no português, gente do céu, eu lembro até hoje. Foi bem, assim, desafiador, né? E então, depois eu entrei aqui no colégio, trabalhava com reforço, né? De anos iniciais na língua portuguesa. E aí, esse ano, então, a gente foi convidada, eu e a professora Cris, né? Eu à tarde, a professora Cris de manhã, para trabalhar diretamente com esses estudantes. Sim. Que é muito importante, né? Que é muito importante. E aí, eu tenho uma outra formação também, que daí eu trabalho em outros colégios. Eu tenho formação em geografia, e aí eu trabalho com ensino médio em geografia, né? E eu amo, assim, então eu não pretendo, assim, deixar essa área, porque eu amo trabalhar com geografia.
Mas eu também amo educação especial, né? E amo os pequenos, então eu tô nesse impasse sempre. Dividida. É. Que tu falou da Libras ali, eu achei muito interessante, porque é algo muito importante, né? E que pouquíssimas pessoas sabem, pelo menos. Eu acho que és a primeira pessoa que conheço que teve que lidar com isso. E deveria ser algo que se ensina, né, nas escolas, porque realmente para ter uma maior inclusão, que iria ajudar muito, eu acho, que se mais pessoas soubessem a linguagem de Libras. Com certeza. Eu trabalhei junto com outro professor, que daí realmente esse professor ele é surdo e ensina Libras, a linguagem de Libras, né? De sinais ali. E sempre quando ele me vê, ele fala, né? A Serena, porque na língua de sinais, a gente sempre tem um gesto, um sinal que é da pessoa. Então, como o meu nome começa com C, o C é assim em língua de sinais. E eu tinha um piercing no nariz. Então, como tinha o piercing, você tem que achar algum sinal teu pra pessoa assimilar. E aí usa o sinal, que é o C, e aí eu fazia assim, que daí sabia que era eu. Então, os estudantes, quando queriam falar o meu nome, eles faziam assim. Que legal. Achei que era só, tipo, fazer o nome, assim, sabe? Todas as letras, mas nem fazia ideia que, tipo... Não, daí eles têm um sinal. É muito interessante, gente. Assim, ó, o problema de se aprender a língua de sinais é que você tem que praticar porque você esquece. Então, assim, naquela época eu pratiquei muito, fiz curso. Hoje em dia eu já não lembro tanto, porque eu não pratico. E aí você acaba esquecendo. É como o inglês, né? Você aprende, chega uma hora que você também esquece de algumas coisas porque não pratica. É como qualquer outra língua, porque também é uma língua. Exatamente, é uma língua. Então tem que praticar. E eu acho, assim, ó, é uma área que tá muito defasada. Não tem pessoas que querem se especializar em Libras. E a gente vê falta de profissionais nessa área, né? Profissionais bem qualificados para isso. Então, se alguém que tá assistindo quiser aprender, né? Já sabe, fica o convite. E eu acho importante também a gente discutir, as pessoas discutirem, né, sobre a definição e os objetivos da inclusão escolar, porque às vezes a gente pensa só em pessoas com deficiências físicas ou cognitivas, intelectuais, mas a inclusão escolar e social também não é somente com as pessoas, é com todo mundo, porque às vezes as pessoas elas não fazem essa inclusão com qualquer um que seja diferente, seja pelo cabelo, seja pela nacionalidade, forma de falar, de se vestir. Exatamente. E não significa que a pessoa é uma pessoa ruim ou só diferente. E aí, tipo, às vezes tem essa pessoa que é diferente. Aí, se essas outras pessoas não tiverem essa interação, essa pessoa que se sente diferente vai se excluir ainda mais. Então, é importante a gente ter esse olhar, essa empatia, né? A empatia é a chave da inclusão, né? Porque a gente vai ter esse olhar com o outro. Se colocar no lugar da pessoa, exatamente. Né? E ao longo da tua carreira, né? Falaste que se formasse em 2016? Isso, em pedagogia. Você viu alguma mudança nas tecnologias, alguma criação, alguma coisa que veio para ajudar nessa questão da inclusão? Muito. Por exemplo, temos o caso da dislexia, que é uma defasagem, né? Sim. A dislexia, como aporte nas provas, por exemplo, eles precisam de ledor, que é alguém para ler a prova, a atividade para eles. Temos um aplicativo que faz essa leitura para o estudante. Então, já não precisa mais ter alguém no lado, ele já consegue ter autonomia de fazer essa prova, de fazer essa atividade, sem precisar de ninguém, somente escutando a pessoa, o próprio aplicativo ali que vai ler para ele, né? Então, é um método agora que eu estou prestes a incluir aqui no colégio, né? Já está baixado, já está tudo certo.
e a gente vai fazer um teste para ver se realmente vai dar certo. Talvez com alguns vai dar certo, alguns não. Mas se der certo com alguém, já vai ser ótimo, né? Sim. Então, já é uma tecnologia que vem pro bem, né? Com certeza. Temos outras tecnologias que... A própria criação de materiais adaptados ali, né? Um quebra-cabeça, temos sites ali que criam cruzadinhas, caça-palavras, né? Então, tudo isso vem de encontro com a adaptação ali, com a inclusão. E que bom que a gente tá cada ano melhorando, né? É, Porque as pessoas não escolhem nascerem diferentes. exatamente. Então, Isso é muito bom porque é algo que impacta o resto da vida da pessoa, né? Não somente ali na fase do aprendizado, mas às vezes se não ter essa abertura para aprender melhor, vai ter um impacto negativo, às vezes algum trauma, pro ou resto uma da vida. pro resto da vida. Mas ter esse acolhimento também vai ter impactos pro resto da vida da pessoa, né? Vai ajudar. E não é que a pessoa não aprende, ela aprende, só que de uma forma diferente. Então, fazer essa inclusão é realmente muito importante. E se já na escola a pessoa sabe que aprende desse tipo, ela vai com certeza usar isso pro resto da vida, sabe? Tem uma facilidade maior, às vezes, Sim. na faculdade ou na área de trabalho. Eu, por exemplo, agora eu tô fazendo mestrado, né? Pra mim, aprender alguma coisa desde o ensino médio, eu tenho que escrever. Eu não consigo estudar sem escrever. Então, eu tenho os meus caderninhos e vou anotando, porque é uma coisa que daí eu consigo fixar. Sem isso, eu não consigo. Então, eu já tô na fase assim, se eu converso com vocês, por exemplo, uma conversa lá na minha sala, eu tenho que anotar, porque senão vai chegar dias depois eu vou esquecer. Então, eu já tô nesse ritmo, né? A nossa saúde mental também já não tá ajudando mais tanto, né? Porque a gente tá sempre muito atarefado, muita atividade, né? Então, gente, eu sou sempre obrigada a anotar. Não sei vocês como estudam, mas eu sou assim. E essas formas diferentes de aprender não são somente para as pessoas que têm alguma dificuldade. Cada um tem uma forma... Tem o seu estilo, que tem mais facilidade de aprender. Bem isso. Eu gostaria de ser um pouquinho melhor nessa parte, mas infelizmente já tentei e não deu certo. Mas então é isso, né? É isso? Muito obrigada por ter vindo aqui. Boa. Foi eu muito que agradeço. bom. Preparar isso aqui. É um tema muito, Aprendi muita coisa. muito importante. Que bom. E precisando, só conversar comigo também. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.